Mateus capítulo de número 5, versículo de número 43, diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos, meu Deus do céu, e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Deus faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, nós, diga comigo, estamos nessa. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Uau, que texto, hein, irmãos? Toda vez que eu busco as crianças na escola, eu sempre pergunto do dia delas. Acho que todo pai, né, que ainda tem a oportunidade de buscar o filho, a filha na escola, faz isso, ou deveria pelo menos fazer. Mas toda vez que eu busco Felipe e Rafaela na escola, eles saem no mesmo horário, estudam no mesmo horário, eu sempre pergunto como foi o dia deles. E eu comecei a perceber, há um tempo atrás, que toda vez que eu perguntava para a Rafaela, quem conhece a Rafaela sabe que ela é um poço de simpatia, de vez em quando não, né? Depende do dia. E toda vez que eu perguntava para minha filha Rafa como foi o dia dela, ela simplesmente não queria falar. Eu falava, e aí, Rafa, o que você fez hoje? O que você aprendeu? Você brincou hoje no parquinho? Você brincou com massinha? Você, sei lá, brincou de pega-pega, de esconde-esconde? Ela sempre fechava a cara, ficava emburrada e não respondia nada, e mesmo assim eu continuava insistindo. Às vezes eu passava o caminho inteiro da escola até em casa insistindo para que ela falasse. Fala, o que foi? E eu começava a ficar mais bravo, não é? Quem é pai aqui, quem é mãe sabe, né? Aí você fala, como é que foi? Como é que foi? Aí você já cerra os dentes assim, né? Como é que foi, né? Como é que foi? E aí eu ficava nisso. E eu percebi que ela também ficava irritada. E eu queria saber, afinal a gente é pai, a gente quer saber como os nossos filhos estão, como que as coisas estão acontecendo. Até que um dia, depois de eu brigar com ela por causa disso, passando um tempo eu senti Deus me lembrando de algo. Deus me lembrou que eu sou o tipo de pessoa que, por mais que você venha para a igreja e não aguenta mais me ouvir falar, você fala, meu Deus do céu, ele engoliu um gravador e não para de falar, já faz 1 hora que ele está falando. Por mais que aqui eu falo bastante às vezes, eu sou o tipo de pessoa que quando eu entro no carro e eu estou sozinho, eu amo deixar o som desligado, desligar tudo e ficar o silêncio. Só o barulho do motor e a galera na rua brigando que nem maluco, porque isso é São Paulo, né? E eu amo fazer isso, eu amo entrar no carro e às vezes só lidar com os meus pensamentos. Eu sou tipo igual o salmista, eu aprendi na Bíblia, né? Eu estou conversando sozinho, alguém passa, não, você está falando no celular? Não, eu estava falando sozinho. É maluco? O salmista então também é maluco, porque o salmista fala assim, diga a minha alma, porque estás abatida a minha alma. Ele está falando com a alma dele, irmão. Eu não posso falar comigo mesmo? Eu falo comigo mesmo às vezes sozinho. E Deus, ele me lembrou exatamente disso. Eu gosto. Às vezes, quando eu vou para Diadema, então é 1 hora de viagem, eu pego a Marginal Pinheiros todinha, Avenida Bandeirantes, no silêncio, pensando, meditando, às vezes orando, enfim. E eu sempre gostei disso. Não que eu não goste de música, eu toco na igreja, eu sou músico. Não que eu não goste de ouvir pregação, às vezes eu coloco uma ou outra. Não que eu não gosto de ouvir podcast, eu ouço podcast, mas eu gosto desse momento às vezes, porque às vezes a gente está com a cabeça tão cheia, o que a gente mais precisa é silêncio, não é verdade? Às vezes você quer isso, né? Aí você chega em casa e a criançada está no lustre, está outro pulando do armário, aquela loucura, né? Quando não, aí o vizinho que está xingando, aí alguém que ligou, é aquela coisa. Mas às vezes a cabeça está tão cheia que a coisa que a gente mais precisa é silêncio. E Deus me fez lembrar disso, porque naquele momento eu percebi que eu estava exigindo uma coisa da Rafaela que eu detestaria se alguém exigisse de mim.
E no mais, ela estava sendo exatamente que nem eu. Embora eu nunca ensinei ela isso, eu nunca falei, vamos, guarda um pouquinho para você não falar muito não. Sabe, você quer preservar o silêncio? Não, eu só quero descansar um pouco a cabeça. Eu nunca ensinei isso, ela é pequena, tem 5 anos de idade. Mas eu percebi que ela estava agindo que nem eu, sem que eu tenha ensinado isso para ela. E eu estava exigindo uma coisa dela que eu detestaria que alguém exigisse de mim. Alguém vira e fala, e aí, como é que você está? Como é que você está? E como é que foi? E você fala, não, está de boa. Como é que foi? E a pessoa fica, não dá um ódio santo. É interessante como os nossos filhos se parecem conosco, até mesmo nas coisas que nós nunca paramos para ensiná-los direito. Talvez seja o fato da convivência, talvez seja o fato dos nossos filhos estarem constantemente em relacionamento conosco, da proximidade. Talvez tudo isso faça que eles sejam expostos a exemplos, a ponto de que, sem a gente perceber, eles acabem nos imitando. Às vezes você não ensinou seu filho a fazer isso, mas pelo fato dele estar todos os dias com você, dele te ver, o seu filho te assiste. Amém, irmão? Amém, irmã? Ele está vendo o que você faz. Por mais que você não sentou, ele falou assim, você tem que fazer que nem o papai faz, que nem a mamãe faz. Sem a gente perceber, a criança acaba repetindo. E é interessante isso, é até bonito. E não é estranho, porque filhos devem se parecer com os pais. A nossa sociedade hoje é quebrada porque, às vezes, ao invés de aprender em casa e ter exemplo em casa, a criança precisa suprir essa necessidade na internet, com o influencer, com o amigo da escola, com o pessoal da rua, ao invés de ter aprendido em casa. Mas o certo é que os filhos se pareçam com os pais, não somente na aparência, mas no jeito de falar, nas reações, no comportamento, às vezes até mesmo na mania, e até mesmo como que a gente e como que os nossos filhos enxergam a vida. Ao longo de todo o Sermão do Monte, a gente começou no capítulo 5, versículo 1, e nós estamos finalizando o capítulo 5. Jesus, ele vem nos mostrando que aqueles que fazem parte do reino de Deus, eles vivem segundo um padrão diferente do mundo. Se você talvez pegou 1 ou 2 mensagens, ou se você está aqui desde a primeira mensagem, quando a gente começou em Mateus capítulo 1, ou pelo menos desde quando a gente começou Mateus capítulo 5, você vai perceber, você vai notar que no reino de Deus, aqueles que fazem parte do reino, os discípulos de Jesus, eles seguem um padrão totalmente diferente do mundo. Jesus chegou a dizer que a nossa justiça, ela deve exceder em muito a justiça dos fariseus. E a gente já viu o que significa justiça nesse caso. E é então que no capítulo 5 nós vemos Jesus apresentar diversos exemplos, desde o versículo de número 31, diversos exemplos de como que o cidadão do reino, ele é chamado a viver além da aparência religiosa. Além de uma farsa, de um disfarce religioso, ele é chamado a viver algo muito mais profundo. Jesus até aqui falou sobre ira, falou sobre adultério, falou sobre vingança, falou sobre falsidade e tantas outras coisas que revelam não apenas as nossas atitudes, mas também revela principalmente o nosso coração. Uma das coisas que a gente mais tem falado nesses últimos domingos é sobre o nosso coração, é sobre o nosso desejo, é sobre a nossa mente, é sobre aqui dentro. E o texto dessa noite, nós chegamos talvez a um dos exemplos mais difíceis. Talvez quando você leu, você já falou, lascou. Amar os inimigos. Porque nesse texto, pode ser que você olhe para ele e só enxergue isso. A dificuldade do amar os inimigos. Mas esse texto, Jesus, ele não está falando apenas como nós devemos agir. Nesse texto que nós lemos aqui, versículo 43 ao 48, Jesus está mostrando com quem nós devemos parecer. Lembra que eu falei para você que o filho, ele deve se parecer com o pai, isso é normal? Que a filha deve se parecer com o pai, se parecer com a mãe, isso é normal? Jesus está tratando sobre isso. Versículo 43, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Assim como nos outros exemplos que nós já vimos, Jesus está novamente, agora pela última vez, corrigindo a ideia errada, a compreensão errada das pessoas sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus.
As pessoas liam, as pessoas interpretavam a sua maneira, e assim eles levavam a vida. Jesus veio para corrigir isso. E Jesus, novamente, está corrigindo nesse texto a compreensão que os religiosos, a compreensão que as pessoas comuns tinham a respeito da lei, quando se falava de amar o próximo. E nesse texto, duas coisas nos chamam a atenção. Quantas coisas? Quantas coisas? A primeira coisa é uma subtração, ou seja, algo está sendo retirado. E a segunda coisa é uma adição, ou seja, algo está sendo adicionado. Então, comecemos. Pode ser que para algumas pessoas o mandamento amar o próximo pareça algo exclusivamente do Novo Testamento. A gente vem para a igreja, a gente ouve sobre Jesus, a gente lê os evangelhos, e quando a gente ouve sobre amar o próximo, a maioria das pessoas pensam que é coisa de Jesus. Tem muita gente na igreja, não sei se é o seu caso, que quando vai ler o Antigo Testamento, pensa assim: Deus é tão bravo aqui. Já pensou nisso? Né? O Antigo Testamento, você lê e fala assim: Deus é um Deus irado, Ele está bravão mesmo com a galera, né? E manda fogo do céu, e traz o redemoinho, é uma coisa assim, né? E aí a gente pensa assim: no Antigo Testamento a gente tem um Deus bravo, um Deus irado, e aí chega no Novo Testamento a gente tem um Deus que é paz e amor, né, que é Jesus. Ame o seu próximo, ame o seu inimigo. Só que o mandamento de amar o próximo, por mais que você pense que seja algo exclusivo de Jesus, aqui no Novo Testamento, algo exclusivo desse período agora, é um mandamento que nós vemos na própria lei. Levítico capítulo 19, versículo 18, pode anotar aí para você pesquisar e você conferir depois. Fala exatamente sobre isso, sobre amar o próximo. Não é uma ordenança nova, é algo que Jesus, Ele está pegando exatamente daquilo que já foi dado como lei. E é exatamente em Levítico capítulo 19, versículo 18, que nós vemos que a maneira que os religiosos interpretavam esse texto subtraía algo do texto, tirava algo do texto. Porque a ideia central é exatamente essa do versículo 43. Jesus fala: vocês estão ouvindo aquilo que estão pregando, vocês estão ouvindo aquilo que estão ensinando por aí, vocês estão ouvindo que os religiosos, que os líderes, que os mestres da lei estão pregando. E o que eles estão pregando? Ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. É isso que eles estão pregando. Mas quando a gente vai para Levítico 19, 18, nunca foi apenas sobre amar o próximo. Deus, Ele sempre deu um padrão, como que esse amor deve ser, porque senão fica relaxado. Como é que você vai amar o próximo? Do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Não, Deus, Ele estabelece um padrão. Em Levítico 19, 18, o padrão é como a si mesmo. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Isso não é um pequeno detalhe. Amar alguém como a si mesmo significa tratar o outro com a mesma disposição, com a mesma misericórdia, com o mesmo cuidado, com a mesma paciência que normalmente nós queremos que as pessoas tenham conosco. Amar o próximo como a si mesmo, preste atenção aqui. Amar o próximo como a si mesmo é você demonstrar ao outro, é você entregar ao outro e você desejar ao outro aquilo que normalmente você desejaria para você. Esse é o padrão, essa é a régua que o próprio Deus, Ele já entrega na lei. A gente está falando dos primeiros livros da Bíblia. Deus, desde sempre, quando dá a lei e Ele fala, ame o seu próximo, Ele diz, tem um padrão aqui. Você não vai amar o seu próximo do seu jeito. Você não vai amar o seu próximo da sua maneira. Não, é da maneira de Deus. E a maneira de Deus é ame como você ama a si mesmo. Significa você desejar ao outro aquilo que normalmente você deseja para si. Jesus mesmo, em alguns momentos do Evangelho, ele reforça isso. Jesus mesmo, em alguns momentos do Evangelho, ele fala que esse mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo, é um dos maiores, o segundo maior mandamento. É o que se resume à lei toda. O problema é que quando esse padrão do como a si mesmo ele some, quando esse padrão do ame o seu próximo como a si mesmo ele é omitido, como aconteceu nos tempos de Jesus, o amor ele perde a profundidade. Porque novamente, você vai amar do seu jeito. Você vai amar se é conveniente.
Você vai desejar o bem para o seu próximo se esse seu próximo é alguém que você gosta. Se esse seu próximo pode fazer algo por você, e aí você deseja algo bom para ele, porque se ele tem talvez grana para retribuir, e aí você quer algo bom. Que o Senhor te abençoe, para que você me abençoe também. Quando a gente perde esse padrão, que é o como a si mesmo, o amor ele perde a profundidade. Nesse caso, o amor ele deixa de ser misericordioso e abrangente, e ele passa a se tornar algo superficial, algo de fachada e algo limitado. Porém, aquilo que era compreendido, ensinado nos dias de Jesus, também continha um acréscimo. A subtração é que eles estavam tirando o padrão de Deus. A subtração é que eles tiraram a régua que Deus colocou para como que esse amor ao próximo deve ser feito, deve ser amado. Só que também tem um acréscimo. Foi acrescentado algo ao ensino da época, que é o odeie o seu inimigo. Tiraram algo da lei e acrescentaram algo da sua cabeça. Só que em nenhum momento das Escrituras nós encontramos uma ordem de Deus para que o povo de Deus odeie os seus inimigos. Sim, Deus ele luta pelo seu povo em todo o Antigo Testamento. Sim, Deus ele batalha pelo seu povo contra os inimigos do seu povo. Mas em nenhum momento Deus fala assim: olha, esse povo, odeie ele com o seu coração. Deus ele fala: não se misture, não se renda aos ídolos dos outros povos. Mas em nenhum momento das Escrituras nós encontramos uma ordem de Deus como era ensinado. O que aconteceu foi que quando o amor ele perde a profundidade que Deus mesmo estabeleceu, inevitavelmente nós começamos a criar limites para esse amor. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Se tira o como a ti mesmo, já não tem profundidade. Se agora é o seu próximo, você vai falar: quem é o meu próximo? A pergunta que fazem para Jesus nos evangelhos é essa: quem é o meu próximo? O meu próximo é alguém que está perto de mim, que gosta de mim. Aí a gente já começa a colocar barreiras. Não, o meu próximo, quer saber? Não, o meu próximo é quem é da minha família só, porque até o pessoal da igreja não dá nem para confiar. Não, esse não é o meu próximo. Meu próximo é meu marido, meu próximo é minha esposa, o meu próximo é o meu filho, só meu filho. Eu não vou nem contar com a minha esposa. A mulher fala: não vou nem contar com o marido. A gente começa a criar limites para esse amor. A gente começa a definir quem merece o nosso amor, e automaticamente nós começamos também a definir quem merece o nosso desprezo. Esse aqui eu amo, esse aqui eu detesto. Esse aqui eu quero coisas boas para ele, porque talvez ele pode até me dar coisas boas se ele receber coisas boas. Mas esse aqui, eu quero que ele morra. Eu quero que toda a desgraça do mundo caia sobre ele, um raio na cabeça dele. Quando o como a ti mesmo ele desaparece, o amor ele vai se tornando cada vez mais restrito. Porque a gente não é assim com a gente. Quando você pede uma bênção para Deus, você fala assim: Deus, abre as portas dos céus, mas só me dá só R$30 hoje. Você faz isso? Não, você fala assim: Deus, eu quero ser milionário, né? A nossa oração, ela se bobear, ela não tem limite. A gente quer bênçãos, e bênçãos abundantes, e bênçãos que transbordem. A gente quer isso, a gente não gosta de colocar limites nas coisas que são nossas. Mas aqui, quando a gente tira o padrão de Deus, a gente começa a amar com um amor que cada vez mais é restrito. Esse amor, ele deixa de alcançar as pessoas que estão diante de nós, ele desaparece. As pessoas, naquele tempo, haviam transformado o mandamento de Deus em algo extremamente pequeno, em algo extremamente cômodo. E é exatamente o que Jesus fala. Porque se vocês amarem quem os ama, qual é a diferença? Se vocês aí saudarem apenas aqueles que são seus irmãos, o que vocês fazem demais? É o que Jesus está trazendo à tona aqui. É um tipo de amor que possui fronteiras. É um tipo de amor que possui categorias, possui exceções. E é então que Jesus, ele entra e ele destrói completamente essa lógica. É então que Jesus aparece na história. Diga glória a Deus por isso. Mas se prepare para dizer ai também daqui a pouco. Porque quando Jesus aparece, irmãos, versículo 44, ele diz: mas eu lhes digo, palavras de Jesus, palavras do autor da vida,
palavras do arquiteto de toda a construção do universo, palavras daquele que é a palavra. Ele diz: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Eu acredito que para muitos de nós seja difícil perceber o peso que essas palavras de Jesus têm, porque de alguma forma nós nos acostumamos a ouvir isso. Talvez você tenha 1 ano de igreja e já ouviu bastante vezes. Talvez você tenha 2, 3, 5 anos, 10 anos de igreja. Talvez você tenha 20 anos, você é crente há 40 anos, você tem carteirinha, já vai ser jubilado na igreja daqui a pouco. E você já ouviu demais esse negócio de amar o próximo, amar o inimigo, e a gente se acostuma e a gente não entende o peso dessas palavras de Jesus. Mas principalmente, se para os nossos dias já é algo difícil, se para os nossos dias a gente olha para isso e fala assim: ah, isso é loucura, para os dias de Jesus era um absurdo. Porque para o judeu daquela época, inimigos, aqui que eles odiavam, poderiam ser os romanos, que haviam subjugado a nação de Israel. Inimigos poderiam ser os gregos, que estavam influenciando a cultura e fazendo que a cultura judaica se perdesse, fosse misturada. Inimigos poderiam ser os samaritanos, que acreditavam ser o verdadeiro povo de Deus, mas era um povo misturado também ali, porque casou com outros povos, foi uma loucura. E eles poderiam ter até como inimigos as facções que haviam dentro do sistema religioso: fariseus, saduceus, essênios. Essa galera toda brigava entre si, dependia do dia. Quem é o seu inimigo hoje? Bom, meu inimigo é o romano, que me parou na porta de casa e me pediu o imposto. Quem é o seu inimigo hoje? O inimigo é o grego veio destruir a nossa cultura. Quem é o seu inimigo? É o samaritano. Eu não passei nem perto dele, porque eu vou ser impuro. Para o judeu, quando Jesus diz: amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, o peso dessas palavras é enorme. Se para a gente é algo pesado, imagine naquele tempo. Porque talvez você pense que o seu inimigo é o seu chefe, é o seu patrão, que te cobra porque, sei lá, por coisa que você deveria fazer. Você pensa que o seu inimigo é a vizinha fofoqueira. Ah, ela não tira o seu nome da boca. Você pensa que o seu inimigo, sei lá, o seu inimigo é o seu pai e a sua mãe, que não entende você, tudo cabeça fechada. Talvez o seu inimigo, você fala assim: não, meu inimigo é a esquerda da política brasileira, o meu inimigo é a direita da política brasileira. Eu não sei quem você acha que é inimigo seu. Mas nesse tempo aqui o inimigo tirava a vida mesmo. Nesse tempo aqui o inimigo matava, tinha poder para fazer isso, era guerra. A questão é que Jesus, ele não está apenas mandando amar pessoas difíceis, que já é difícil. Jesus manda amar os próprios inimigos. Jesus manda amar pessoas que perseguem, pessoas que machucam, pessoas que desejam o nosso mal. E como se isso não bastasse, Jesus eleva ainda mais esse padrão, porque não basta apenas amar os inimigos. Jesus manda, ele ordena, a parte B do versículo 44, orem por aqueles que os perseguem. Não basta apenas amar o inimigo. Você vai precisar dobrar o joelho no chão. Você vai precisar vir na quarta-feira da sala de oração e vai precisar orar por aqueles que te perseguem. É muito interessante, porque se você notou, se você prestou atenção em tudo que nós falamos até agora, e se você não prestou atenção, leia na sua casa o capítulo 5 de novo. Não aguento mais o capítulo 5, vai ler de novo. Porque eu não sei se você notou, mas até agora Jesus deu vários exemplos, mas em nenhum momento do Sermão do Monte ele faz o que ele faz agora. Essa é a única vez que agora ele manda orar. Às vezes a gente é crente, a gente espiritualiza tudo, não é verdade? Tudo é, vou orar, e que bom, se você estiver orando de verdade. Porque na maioria das vezes a gente fala assim, você chama a pessoa, vamos bater uma laje? Peraí, eu vou orar, nessas horas, né? E aí você orou mesmo? Não, nem orou. Tudo a gente coloca no vamos orar, e a gente espiritualiza tudo. Só que, só agora, depois de tantos exemplos que Jesus ele fala, orem. Até agora, em todas as outras situações, Jesus falou sobre atitudes. Jesus falou sobre ações, Jesus falou sobre comportamentos, mas agora Jesus leva tudo para um lugar muito mais profundo. Jesus leva tudo para a oração.
Não, não basta apenas amar os inimigos. Ore por aqueles que os perseguem. Porque querendo ou não, irmãos, a oração torna tudo mais pessoal. Eu não sei como é a sua vida de oração. Eu espero que seja uma vida com muito fogo de Deus. Eu espero que seja uma vida avivada. Alex está só na terra seca. Alex é só o vale de ossos. Então a gente vai orar para que o Espírito sopre sobre a sua vida e traga vida de novo. Ressuscite isso aí. Mas a oração é algo que torna tudo mais pessoal. Porque normalmente nós levamos diante de Deus aquilo que nós amamos. As nossas orações são orações pelos nossos filhos. As nossas orações são orações pela nossa família, pelos nossos amigos. As nossas orações são coisas que nós amamos, que nós gostamos. São os nossos sonhos, são as coisas que nós consideramos importantes. Para falar a verdade, sejamos francos, na maioria das vezes a nossa oração é 98% de coisas para nós. Então, Senhor, eu quero, eu preciso, Deus, me dá a bênção, vem, me resgata, me ajuda. E aí os 2% que sobra da oração, a gente fala assim: abençoa minha família, guarda a minha casa, em nome de Jesus, amém, né? A gente faz uma métrica de oração meio desbalanceada. Mas quando a gente ora por coisas que são importantes para a gente. Você não vai orar para uma coisa que você, nem lembra. Sabe aquela pessoa que trombou com você e esbarrou no metrô, no ônibus? Você ora por ela? Sim, Deus, que o Senhor abençoe aquela pessoa que sem querer derrubou a minha bolsa no chão, caiu tudo, molhou tudo. Você ora por ela? Não, você nem lembra, passou, não é importante. É alguém que não tem papel nenhum na sua vida. Dificilmente você ora para uma pessoa assim. Nós somos assim, nós oramos por coisas que são importantes. E aí Jesus, ele pega justamente as pessoas que nós queremos manter distância. Jesus pega justamente as pessoas que nós queremos esquecer. Jesus pega justamente as pessoas que nós queremos apagar das nossas vidas e manda colocá-las diante de Deus. Orem por aqueles que perseguem vocês. E é nesse ponto que a gente chega no coração desse texto. É nesse ponto que a gente chega no ponto central desse texto maravilhoso. Porque é interessante e é de se esperar que aquilo que mais choque a gente nessa passagem é o fato de Jesus mandar a gente amar os inimigos. Diga a verdade, você lê, o que te brilha os olhos? Primeira coisa, a gente vai ter o nosso Descomplicando a Fé, para você entender um pouco melhor a Bíblia, e isso é um exercício que a gente faz também quando a gente vai entender a palavra de Deus. Quando você lê, a primeira coisa que te salta aos olhos, o que vem? Na maioria das vezes, em 99% das vezes, é esse negócio aqui de amar os inimigos. Não, porque tudo bem, tem umas coisas aqui que é bacana, legal, bem-aventurados os pobres em espírito, eu não sou rico, então tá bom. Bem-aventurados os que choram, de vez em quando bate uma vontade. Mas quando se lê o versículo 43 ao 48, na maioria das vezes, o que nos choca é amar o inimigo. Porque a gente chega nesse texto que Jesus fala assim: ame os seus inimigos e ore para aqueles que perseguem. A gente fala assim: como que alguém pode fazer isso? De verdade. Como que alguém pode amar alguém que te feriu? Como você pode amar alguém que te machucou? Como você pode amar alguém que deseja o seu mal? Não estamos falando só do passado, não. A gente está falando de alguém que hoje mesmo é o seu inimigo, não que foi um dia. Jesus fala de alguém que não gosta de você, que quer ver o seu mal hoje, e ele fala: ame ele, ore por aquele que está te perseguindo. E aí a gente chega nesse texto e fala: como? Sem perceber, a gente começa a acreditar que o foco principal desse texto é essa atitude que Jesus exige da gente. Sem perceber, a gente pensa que a coisa mais importante do texto aqui, do versículo 43 ao 48, é simplesmente amar o inimigo, orar por quem persegue, ou em outras palavras, a coisa mais importante desse texto, a gente pensa, é agir de forma diferente. Só que, no entanto, quando a gente olha com atenção para as palavras de Jesus, a gente percebe que o foco desse texto, o ponto central desse texto, o coração desse texto, ele vai além daquilo que nós fazemos. O ponto central aqui não é uma questão de comportamento. O ponto central aqui não é uma questão de ações. O ponto central aqui é uma questão de identidade. Você pode pensar que não, porque brilha aos nossos olhos isso, o ame o inimigo. Mas o que Jesus ele quer que a gente olhe e a gente fala: é isso.
Sabe quando alguém conta uma piada para você? Aquela piada ruim, que normalmente eu conto às vezes aqui, domingo após domingo. Aí você vai lembrar, tipo, no meio da semana, você fala assim: ah, entendi, agora eu entendi. Sabe, isso, basicamente, Jesus, ele está falando, ele quer que a gente fale: é isso que Jesus está falando. É mais do que uma questão de comportamento, é mais do que uma questão de ação, é uma questão de identidade. Versículo 45, Jesus diz: para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Perceba que Jesus, ele não está apenas estabelecendo novas regras de conduta para os seus discípulos. Jesus não está apenas estabelecendo novas normas no seu reino. Jesus está mostrando com quem aqueles que pertencem ao seu reino devem parecer. Não é somente uma questão de façam aquilo outro, sejam, se pareçam. E foi exatamente nesse ponto, quando eu estava meditando nesse texto, enquanto eu estava orando a Deus, enquanto eu estava montando esse sermão, foi exatamente nesse ponto que eu comecei a pensar como que muitas vezes nós ficamos tão chocados com a ideia de amar os inimigos. Nós acreditamos que a exigência de Jesus é até absurda. A gente fica tão chocado com isso que a gente fala assim: isso é impossível. Que isso acaba já não nos entristecendo mais com o fato de nós não sermos parecidos com o Pai. A gente fica tão chocado com Jesus mandando a gente amar o inimigo, que a gente não percebe mais que a gente não é parecido com Deus. Que o nosso caráter, ele está em total oposição ao caráter de Deus. Nos impressionamos com a exigência do texto, mas nós já não sentimos mais o peso da distância entre o nosso coração e o caráter de Deus. No fundo, a gente muitas vezes está preocupado só com aquilo que a gente tem que fazer, ou aquilo que a gente tem que deixar de fazer. E a gente se esquece de se preocupar com quem nós estamos nos tornando. Porque é muito mais fácil. Para a igreja é muito mais fácil. Para nós, crente, é muito mais fácil. Você vem na igreja e o pastor fala: olha, não pode roubar. E você coloca na sua listinha: não posso roubar. Já sei que eu não posso. Olha, amanhã, quando você for, dá bom dia para o porteiro. Vou dar bom dia para o porteiro. É muito melhor quando a gente vem para a igreja, a gente já tem uma listinha, um beabá para a gente seguir. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E o que eu não posso fazer? E a gente fica se perguntando: pode ouvir música do mundo, pode fazer tatuagem, pode tomar vinho, pode assistir o jogo do Corinthians? Pode. Já liberei, está liberada a palavra. Vai na fé. Na fé mesmo, de vez em quando tem que ser na fé. Às vezes é na fé. Eu creio em Deus, que é em busca de um milagre às vezes. Aí a gente fica mais preocupado com isso, com o que fazer. Isso toma o nosso coração, toma a nossa mente. E aí quando você vai para a igreja, o pastor está pregando e ele está explicando o texto, você fala assim: tá bom, vai logo para a hora que você fala do que eu faço. Pula isso aí. Não, eu quero saber de contexto histórico. Não, chega lá esse negócio. O que eu faço? Qual que é o santo que eu tenho que beijar o pé? Qual que é a mandinga gospel que eu tenho que fazer agora? Qual que é o óleo que eu tenho que comprar lá na Conde de Sarzedas? O que eu tenho que fazer? A oferta. Já sei, é a oferta que você quer. Cala a boca, vamos para a oferta de novo. A gente pensa que é isso. Qual que é o ritual? A gente se preocupa com aquilo que a gente tem que fazer, e a gente se esquece, e a gente negligencia aquilo que nós estamos nos tornando. O ensino de Jesus nunca foi apenas sobre comportamento, e a gente pensa que é só isso. Jesus veio para falar o que você pode ou não pode fazer, mas nunca foi apenas sobre comportamento. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou até aqui não pode ser resumido entre faça ou não faça. Resumir o ensino de Jesus, a vida de Jesus, a um mero código de pode fazer, não pode fazer, a gente está sendo injusto. E a gente está sendo desonesto com Jesus. Jesus, ele não veio para produzir pessoas religiosas que aprenderam a controlar suas atitudes quando é necessário. Jesus não veio para te tornar um ser religioso que vem domingo após domingo, aprende o que tem que fazer e só faz quando é conveniente.
Jesus não veio para te tornar uma pessoa de religião. Eu sou evangélico. Você fala lá para o IBGE, para o pessoal colocar no... Não dá, que você nem sabe se colocou ou não colocou. Enfim, para você fazer isso só quando me convém. Porque quando o chicote estrala, você fala assim: sai fora, nem vou falar que sou da igreja. Se eu falar que sou da igreja, o pessoal vai falar para dar uma palavra aqui no serviço, não é legal. Aí você vira o cristão 007, o agente secreto. Ninguém sabe que você é crente. Agora fica mais fácil, porque a Bíblia está no celular, você guarda dentro do bolso, você guarda dentro da bolsa, coloca no armário, e nem vai nem ficar perto do celular, para não ter contato nem com a Bíblia. Não, Jesus, ele não veio para nos tornar isso. Jesus, ele veio para que através do seu sacrifício nós possamos ser possibilitados. A gente agora está à disposição, temos a possibilidade de sermos filhos parecidos com o nosso Pai que está nos céus. Jesus veio para que através da sua obra, para que através da sua morte, da sua cruz, hoje possamos ter a possibilidade, porque sem Ele nós não conseguiríamos ser parecidos com o Pai. Talvez uma das estratégias mais eficazes do diabo, Alex, não fala esse nome não, mas uma das estratégias mais eficazes de Satanás para o nosso tempo seja a crise de identidade que nós estamos vivendo. Olhe para o seu redor, preste atenção quem está perto de você, e você vai perceber que as pessoas estão perdidas. Eu não estou só falando de identidade de gênero, porque é uma coisa que fica muito, né? É o tema às vezes que fica. Esses dias eu vi uma moça que se identificava como cachorro. E ela foi no mercado, como um cachorro, até que um cachorro atacou ela. Aí você ora e fala assim: ainda bem que Deus pegou. Para, irmão, você não pode. Tem que orar por essas pessoas. Não pode ficar feliz por isso não. E nem dar risada. Eu não estou falando só dessa crise de identidade de gênero, né? Não, deixa eu compartilhar. Esses dias eu vi uma galera que se identificou como Therian. Já viu os Therians? É um lobo misturado com um raposo, uma galera estranha, irmãos. É a falta de capinar um campo, né? Uma falta que faz, mas é parte também da estratégia de Satanás. Só que eu digo de como que as pessoas estão perdidas mesmo com relação à sua identidade, de quem elas são em Deus, até de quem Deus é. Afinal, o diabo, ele nem sempre ele trabalha para nos levar a fazer a coisa errada, sabia? Alex, você está sendo advogado do diabo agora. Não, é verdade. Nem sempre o diabo vai trabalhar para te levar a fazer a coisa errada. Muitas vezes o diabo vai se contentar em te manter preso à aparência daquilo que parece que é bom. A aparência daquilo que parece que é bom. Às vezes não é o errado. Não é trair a sua esposa, não é roubar ninguém, não é matar ninguém, não, isso aí eu não faço. Mas às vezes o diabo ele se contenta em fazer você ficar preso ali, na aparência de algo que parece que é certo. Existe uma diferença muito grande entre aprender a fazer o certo, aprender aquilo que é bom e se tornar alguém transformado por Deus. Os religiosos da época de Jesus, por exemplo, eles sabiam as leis. Os religiosos da época de Jesus, eles sabiam o que tinham que fazer, quais festas eles deveriam guardar, que dias da semana eles poderiam trabalhar ou não, com quem eles poderiam se relacionar ou não. Eles sabiam os rituais, eles conheciam os mandamentos, sabiam o que era permitido, sabiam aquilo que era proibido, mas definitivamente eles não eram parecidos com o Pai. Ou seja, você pode fazer o certo, mas ainda assim viver na aparência de que é certo, mas na verdade você está muito distante de ser parecido com o Pai. Na vida cristã existem alguns perigos, e eu sempre gosto de deixar muito claro isso. Eu não gosto de pregar aqui em cima para parecer que a vida cristã é um mar de flores e é tudo maravilhoso. E se você falou assim: eu amo Jesus e eu me batizei agora, bom, agora vai ser tudo maravilhoso. Não, irmã. A vida cristã tem muitos perigos e talvez um dos maiores seja exatamente a gente se tornar especialistas em comportamento. A gente é especialista no que fazer, no que não pode fazer, mas a gente se torna especialista em comportamento e a gente permanece distante quando se trata
da nossa verdadeira identidade. Você sabe o que fazer, até quando que é conveniente. A vontade de Deus nunca foi apenas produzir pessoas que sabem agir corretamente. Não, a vontade de Deus sempre foi tornar a gente filhos que são parecidos com Ele. Eu posso dizer por mim mesmo, com toda certeza, eu não desejo, de verdade, eu não desejo que os meus filhos, eles ajam com justiça uma vez ou outra. Eu não quero que o Felipe e a Rafaela, eles mostrem amor apenas quando eles estão interessados. Porque a avó vai fazer a lasanha. Felipe é isso, não pode ver minha mãe a lasanha. E eu falo do nhoque, então ele puxou o pai. Eu não quero que os meus filhos, eles demonstrem amor só quando eles estão interessados. Eu não quero que eles pratiquem misericórdia só quando convém. Como pai, eu quero que os meus filhos sejam pessoas justas, não que eles ajam com justiça de vez em quando. Eu quero que eles sejam justos. Como pai, eu quero que os meus filhos não venham agir com amor quando eles acham que convém. Eu quero que eles sejam amorosos. Como pai, eu não quero que os meus filhos sejam misericordiosos de vez em quando, sabe? Só para fazer uma para Deus. Não, eu quero que eles sejam pessoas misericordiosas. Esse é o mesmo sentimento que existe no reino de Deus, porque Deus, Ele não transforma apenas aquilo que nós fazemos. Deus quer transformar quem nós somos, e Ele quer transformar a gente em pessoas parecidas com Ele. O nosso texto, Jesus, ele mostra exemplos de como que o Pai é. O Pai é aquele que faz raiar o seu sol sobre bons e sobre maus. O Pai é aquele que derrama a sua chuva sobre justos e injustos. Jesus nos mostra que o Pai ama com um amor que não funciona segundo a lógica humana. Deus, ele não age como nós agimos, ou seja, estamos longe de se parecer com Ele. A lógica de Deus não é, você fez por mim? Algumas igrejas ensinam isso. Não, é porque você tem que fazer, porque aí você vai mover a mão de Deus. Aí Deus vai se levantar do trono. A gente não vê em nenhum momento Deus se levantar do trono em toda a história bíblica. Porque para que Ele vai se levantar? Ele tem o controle de todas as coisas. Ele não é alguém que fica assustado e fala, anjo Gabriel, levanta aí, bora, toca a trombeta. Não, Ele está sentado no trono, Ele tem o controle de tudo. Mas a gente aprende isso. Não, porque se você fizer isso, fizer aquilo outro, se você comprar, se você pagar, é o carnê, é não sei o que lá. Então aí você vai fazer com que Deus, ele venha a agir, porque se você faz por onde, Ele vai também fazer. A gente pensa nessa ideia meritocrática, que Deus é assim, só que Deus, ele não age segundo a lógica humana. O sol, que é o sol de Deus, ele nasce para os bons e para os maus. O sol de Deus nasce para o ateu, nasce para quem está na Umbanda, nasce para quem é católico, nasce para quem é espírita, nasce para quem é evangélico, nasce para todos. A chuva de Deus vem sobre todos. O amor do Pai não é um amor que funciona segundo a nossa lógica. O Pai, ele continua sendo gracioso, até mesmo com pessoas que não merecem. Porém, é o versículo 48, o último versículo do capítulo 5. É o versículo que encerra esse bloco que merece a nossa atenção. Versículo 48, Jesus diz: portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Lidar com esse último versículo de Mateus capítulo 5 parece muitas vezes irreal ou até mesmo assustador, porque Jesus está mandando agora a gente ser perfeito como Deus é perfeito. Mas que loucura é essa? Como alguém pode ser como Deus é, perfeito como Deus é? A gente acabou de cantar isso, quem é como tu? Como que alguém pode ser como Ele, perfeito como Ele? E aí vamos entender esse negócio aqui. Primeiramente, a gente precisa ter certeza que Jesus não está delirando. Você pode fazer isso com malucão. Ixi, acabou ali falando um monte de coisa, soltou, sem querer. A gente faz isso, né? No meio da discussão você está brigando, aí você fala, nossa, depois você fala, nossa, não era para ter falado. Não, Jesus não delirou, Jesus não passou dos limites, não. E Jesus também não está sendo injusto, porque Jesus seria injusto se Ele exigisse de nós sermos perfeitos, como no sentido de sermos impecáveis, porque Jesus sabe que nós não seremos aqui nessa terra, não.
Jesus não é alguém que está falando por falar. Jesus com certeza, ele tem essa certeza. Esse tipo de perfeição que Jesus ele aponta aqui, não é para que nós venhamos ser impecáveis, pessoas que não erram, pessoas que não falham. Quem dera, irmãos, quem dera fôssemos e conseguíssemos ser assim aqui. Se Paulo, que era Paulo, ele fala assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu não quero, esse sim eu faço. Imagine eu e você. Era o Paulo, irmão. A gente está aqui. Já viu aquele meme? É o leão, e aí tem o Paulo, aí é um leãozinho. Aí a gente é um gato todo escaldado, todo feio, né? A gente é isso, a gente está tentando, nem perto de Paulo a gente consegue ele imitar Paulo, imagine. Não dá para ser perfeito no sentido de sermos impecáveis, não aqui. Não dá para ser perfeito no sentido de não errar e não falhar. E Jesus não está exigindo isso da gente. Ao dizer para sermos perfeitos como o Pai é perfeito, e aí entra o porquê que é bom você estudar a palavra de Deus. O termo que é usado aqui no seu original, e você vai poder encontrar isso na internet, você vai poder encontrar isso em livros. O termo grego usado aqui no original é algo muito mais ligado à maturidade. É algo muito mais ligado à integridade do que à perfeição que é inalcançável, que é a perfeição de Deus. Esse texto aqui é um chamado para que os filhos do Pai cresçam, para que os filhos do Pai amadureçam, a ponto deles se parecerem com o Pai. Não é assim que acontece com as nossas crias? Quando eles são pequenos, eles até imitam alguma coisa. Mas aí você percebe, eu conversava com a minha irmã quando a gente estava voltando de hoje lá de Diadema, ela foi comigo, como que é algo que faz parte da nossa natureza. Você, pai, você influencia o seu filho, para o bem ou para o mal, você querendo ou não. Às vezes o seu filho vai replicar certas atitudes, não é nem porque é maldição hereditária. Seu filho é crente, salvo pela graça, o sangue de Jesus está sobre ele, não existe maldição. Romanos diz isso, amém? Mas às vezes são coisas que ele viu você fazer e ele vai replicar quando ele for grande. Ou seja, quando a gente cresce, eu sei que você já chegou nesse ponto. Quando você era mais novo, seu pai e sua mãe falavam: não faz isso, não faz aquilo. Você fala assim: para, você não entende nada. Aí você ficou mais velho, agora você tem responsabilidade. Você fala assim: entendi por que meu pai falou isso. Entendi por que minha mãe falava isso. Não é verdade? Tem alguém que já chegou nesse ponto da história? Eu cheguei nesse ponto também. O chamado desse texto é isso, para que os filhos cresçam, para que eles amadureçam a ponto de agora eles se parecerem com o Pai. Jesus ele inicia esse bloco do Sermão do Monte dizendo que a nossa justiça precisa exceder em muito a justiça dos fariseus. Só que ele termina essa sessão nos mostrando que o objetivo não é nos tornarmos uma versão atualizada dos fariseus, não é sejam mais intensos que os fariseus, mas sejam ainda fariseus. Não. Eu acredito que todo pastor, todo pregador de verdade, é algo que eu tenho no meu coração, é algo que ninguém nunca chegou para mim e falou assim: Alex, entenda isso, é algo que eu observo e eu entendo. Eu acredito que todo pastor ou todo pregador, ele erra quando ele tem a oportunidade de se dirigir à igreja e ele passa o tempo inteiro na pregação só recitando regras, que é o que eu falei pode fazer, não pode fazer, vai lá, faz, libera. Tem igrejas que o pastor tem certo cabresto sobre as pessoas. A pessoa não vai viajar se não fala com o pastor: pastor, eu posso viajar? Pelo amor de Deus, irmão, não vou pagar a sua viagem, vai, né? Ou você vai me levar? Se vai me levar, tudo bem, vamos conversar, eu volto parada, né? Mas existem igrejas que é tão assim que te prende de uma forma que a pessoa... Eu posso mudar de emprego? Pelo amor de Deus, é um emprego melhor, você vai ganhar mais, vai, irmão, em nome de Jesus. Não, fica na desgraça que você está aí. Eu acredito que todo pastor que ele tem a oportunidade, pregador que ele tem a oportunidade de pregar, e ele passa o tempo inteiro recitando regras, ele falha com a igreja, ele falha com a sua missão. Como eu disse, eu sei que nós gostamos desse tipo de pregação, porque é muito mais simples. Porque você chega, você ouve, você vai embora. Pregação que você tem que pensar, é meio chata, né? Às vezes você tem que acompanhar o pensamento do pastor, é mais difícil ainda. Pregações que às vezes você fala assim: tá, o ponto A é esse, a gente foi para esse,
Agora eu entendi aquilo. E aí o pastor volta lá atrás, ele vai lá para frente. Às vezes a gente não gosta muito, a gente queria coisa mais simples, mais rápida. 3 passos para ser próspero, 4 passos para ganhar dinheiro, 5 passos para ser vitorioso. Afinal de contas, quando a gente tem esse tipo de contato com esse tipo de ensinamento, a gente pensa que a gente está no controle da nossa vida. Porque se para eu ser abençoado só basta e só falta eu fazer aquilo ou não fazer aquilo, quem tem o controle da bênção sobre você? Deus ou você? Eu. Porque depende só de mim. Aí eu posso falar, Deus já liberou a bênção, mas você tem que fazer aquilo e aquilo outro, depois você vai pagar o carnê, e depois você vai voltar, a gente vai para o monte, vai queimar o envelope, depois a gente desce do monte, você envia 7 selos, dá 3 pulinhos. Jesus, de verdade, ele poderia ter demonstrado como a nossa justiça deveria exceder muito a dos fariseus da sua época, e com isso ter ficado somente nos exemplos sobre homicídio. É assim, você tem que fazer isso. Sobre adultério, sobre divórcio, sobre juramento, sobre vingança e sobre amar os inimigos. Mas Jesus vai além. Porque o problema nunca foi apenas aquilo que nós fazemos externamente. O problema sempre foi aquilo que existe dentro de nós. Não é simplesmente você mudar os hábitos, não é simplesmente você mudar as suas atitudes. O problema é aqui dentro, é mudar quem você é aqui dentro. O problema não é simplesmente uma questão de fazer. Os fariseus, os religiosos da época de Jesus, eles sabiam a forma certa, eles controlavam tudo no seu comportamento, sabiam preservar as aparências, eles sabiam construir um certo tipo de reputação religiosa, mas eles não se pareciam com o Pai. Todo o ensino de Jesus aponta para essa realidade, de que Deus nunca esteve interessado apenas em pessoas externamente ajustadas. É claro que Ele quer que você seja um bom marido. É claro que o Evangelho, é claro que o sangue de Jesus, ele faz você ser uma boa esposa, você ser um bom empregado, ser um bom patrão. É claro que tudo aquilo que Deus ele faz em nós transforma a maneira como a gente lida e a gente externaliza isso. Mas primeiro precisa mudar aqui dentro. Porque senão a gente está sendo fariseu que nem essa galera. A gente está sendo mestre da lei que nem essa galera. Conhecemos o que pode fazer, o que não pode fazer, mas aqui dentro nada mudou. Aqui dentro nada mudou. Esse é o grande chamado desse texto para as nossas vidas. Não simplesmente aprender a agir melhor em alguns momentos. O chamado desse texto não é apenas desenvolver um comportamento moralmente aceitável. O chamado de Jesus é para que nós venhamos amadurecer a ponto de parecermos com o nosso Pai. Eu acredito que existe um lugar em Deus, irmãos. Existe um lugar em Deus onde agir como Deus age se torna algo natural nas nossas vidas. Talvez a gente não chegou nesse lugar ainda. Mas eu creio de verdade que existe um lugar em Deus, quando a gente se relaciona com Ele, quando a gente está perto dEle, quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente caminha lado a lado com Deus, é um lugar que é quase que automático, você está fazendo, você está amando quem não deveria amar, aí você fala assim, nossa, mas não é eu. Você está se importando com quem você não deveria se importar, e você fala assim, mas, nossa, como que eu fiz isso? É o momento que você chega e fala assim, nossa, mas como que eu perdoei? Nossa, mas como que eu tratei aquela pessoa bem? Alguém até fala para você, você viu? Nossa, tá de parabéns, você mudou. Eu falei, eu mudei? Se torna quase que automático, porque a gente está nesse lugar de maturidade, esse lugar de crescimento, esse lugar de intimidade, de proximidade com o Pai, a ponto que a gente absorve isso de estar perto dEle, de ter intimidade com Ele, de caminhar com Ele. Nós somos mudados por Deus assim. É um lugar onde tudo aquilo que nós ouvimos nas últimas semanas e que por vezes pareceu impossível para nós em muitos momentos. Por exemplo, para muita gente é difícil não guardar mágoa no seu coração e matar a pessoa aqui dentro. Para muita gente é impossível, Alex, não consigo.
Eu não consigo andar na rua e os meus olhos serem atraídos por pessoas que não são minhas. Para muita gente é impossível. É impossível não tratar os outros de maneira descartável, como no divórcio. Para muita gente que veio, que ouviu, falou: mas Alex, viver assim, sem nenhuma mentirinha, o mundo ele pede, eu preciso. Para muita gente tudo isso é impossível. Não ter o desejo de se vingar. Você tem a oportunidade de dar o troco e você fala: não vou. A gente pensa que isso é coisa de santo, a gente pensa que isso é coisa de quem chegou num nível espiritual. Isso era coisa dos líderes, dos pastores, tudo bem. Eu não. Só que existe um lugar em Deus que essas coisas a gente não se esforça. É algo que se torna natural. Mas é algo que Deus faz em nós. Não é aparência. É você ter sido mudado. É você ter sido moldado por Deus. A ponto de você, sem perceber, você começa a amar aquilo que Deus ama. A ponto de você, sem perceber, você começa a ter misericórdia com quem Deus tem misericórdia. Você começa a demonstrar graça com quem Deus demonstra graça. A vida cristã, irmãos, ela é difícil? É. Exige muito do nosso esforço? Exige. Você precisa, às vezes, estar ali e não, eu vou batalhar nisso, sim. Mas eu sempre digo, o fruto que é gerado nas nossas vidas, ou ele é gerado pelo Espírito de Deus, e ele é orgânico, ou nós geramos esse fruto e é artificial. Parece vida, mas não é. Quando nós estamos caminhando tão perto de Deus, quando nós conhecemos tão profundamente o seu coração, quando na nossa vida amadurecemos tanto, é normal que você comece a dar frutos. O problema de dar frutos é o quão distante nós estamos da videira. O problema de não dar frutos é o quão distante nós estamos caminhando de Deus. O problema de não ser parecido com o Pai é porque nós não estamos tão próximos a Ele. Porque a gente não ouve nem a voz mais. Porque a gente já não sente mais nem peso no coração quando peca. Porque a gente faz, e faz sem culpa nenhuma. Porque a gente considera tudo normal. A gente está tão distante. A gente vem todo domingo ainda. A gente canta. A gente até prega. A gente faz tudo isso. E às vezes é tudo aparência. Só que Deus, Ele nos chama hoje a uma vida de verdade com Ele. A uma vida onde nós caminhamos de verdade com Ele, onde nós ouvimos a voz dEle, aonde quando nós erramos o Espírito Santo fala assim: opa, você fez algo de errado aí. A gente fala: é verdade, Espírito Santo, eu não consigo não fazer, me ajuda. E a gente se volta a Ele, mesmo que a gente tenha errado contra Ele, e Ele derrama a graça dEle sobre a gente. O Evangelho, ele nunca teve a intenção de formar pessoas que domingo após domingo apenas aprendem sobre religião. O Evangelho não é isso. Religião é uma coisa, Evangelho é outra. Religião, irmão, é sistema. Você sabe o que tem que vestir, o que tem que falar, com quem tem que falar, do jeito que tem que falar, você sabe onde tem que ir, é um sistema. Evangelho não, o Evangelho te muda de verdade. O Evangelho sempre foi sobre o Pai formando filhos parecidos com Ele. O que Deus tem para a minha vida e para a sua vida? Essa é a pergunta. O que será? O que Deus está preparando para mim, Alex? No meio dessa turbulência toda que eu estou vivendo, no meio dessas coisas que estão acontecendo ao meu redor, no meio do que está acontecendo na minha família, o que Deus, Ele tem para mim? Eu tenho uma resposta para você. Ele quer te tornar mais parecido com Ele. Alex, mas tem doído, é o caminho. Às vezes vai ser doído, às vezes vai machucar, às vezes a gente vai chorar, irmão. Às vezes a gente vai dobrar o joelho e não vai ter nem palavra. Às vezes a gente só vai ter vontade de chorar mesmo. Às vezes nem choro vem. Você fala: eu preciso, e não vem. Parece que você nem consegue colocar para fora.
Mas ainda você dobra o joelho. Cristo, ele veio para nos tornar parecidos com o Pai. Esse é o nosso alvo. É amar como Deus ama. No meu extinto CD, que nunca saiu, do Alex Amaral e Banda, eu lembro que eu conversei com o pastor Davi Passamani, que era pastor da casa, né? Essa casa é sua casa. E tinha uma canção que ele permitiu que eu gravasse, que a gente só gravou e nunca lançou, que diz exatamente assim o refrão: amar como tu me amas, perdoar como tu me perdoas, aceitar como tu me aceitas, pela graça do seu amor. É isso que Deus tem para as nossas vidas. É mais do que um evangelho barato, é mais do que religião de aparência, é vida de verdade. É vida de verdade. E quanto mais próximo você está de Deus, mais moldado a ser parecido com Ele você vai ser. O chamado de hoje é: venha, esteja próximo a Ele, ande com Ele, e que Deus tenha misericórdia de nós. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus.